Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso mini curso. Olá a todos, sejam bem-vindos ao mini curso Noções de Elaboração de um Projeto de Sinalização Viária utilizando software. Eu me chamo Matheus Lima e serei monitor de vocês nessa jornada. Vou fazer uma apresentação aqui sobre mim, bem breve. Como já disse, meu nome é Matheus Lima, sou acadêmico em Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, faço parte do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Civil, PET Civil, desde novembro de 2023 e atualmente estou no sétimo semestre de Engenharia Civil da Universidade Federal. O nosso mini curso ele é voltado para estudantes de engenharia, né, que já possuem algum conhecimento básico sobre software. Aqui no caso que a gente vai utilizar durante a nossa pequena jornada é o AutoCAD e durante esse processo a gente tem alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro é abordar as normas básicas de sinalização, o segundo é ilustrar os principais tópicos utilizados nas sinalizações de vias. O terceiro é mostrar as etapas para a elaboração de um projeto de sinalização utilizando software. O quarto é exemplificar as planilhas de orçamento de projeto de sinalização de vias. E, por fim, apresentar o detalhamento dos projetos impressos, né, nas pranchas. A nossa jornada vai seguir de uma contextualização, depois eu vou passar para um projeto piloto, por fim a gente vai fazer as considerações finais. Partimos para a nossa contextualização, eu vou falar um pouco sobre as normas básicas de sinalização. Elas são as nossas principais orientações e diretrizes aí sobre o que é fazer um projeto de sinalização. A gente vai abordar aqui primeiramente essas normas, vou citar três delas de imediato aqui para vocês, começando pelo norma básica de sinalização de trânsito, o manual de sinalização horizontal. O manual de sinalização horizontal, ele é um guia, né, que estabelece para a gente algumas das marcações que são feitas no pavimento das vias. Ele define para a gente, por exemplo, o que tipo de tinta deve ser usada naquele tipo de elemento, as cores e as dimensões das marcações. Ele vai trazer as dimensões de figuras e símbolos que vão ser apresentados ali na nossa marcação de pavimentação de via. Dentre esses símbolos, né, e esses desenhos que a gente vai fazer, eu vou citar para vocês aqui os principais usados quando o assunto é projeto de sinalização. Aqui nós temos os seguintes tópicos, né, que são os principais usados, que são as linhas de divisão de fluxos opostos, LFO, as linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido, LMS, linha de bordo, LBO, linha de continuidade, LCO e as marcas longitudinais específicas. Seguindo também aqui nas nossas normas básicas de sinalização de trânsito, trago para vocês o manual de sinalização vertical, assim como o manual de sinalização horizontal, ele traz para a gente algumas diretrizes também. O manual ele traz as diretrizes para a gente para instalação de placas e sinais verticais que indicam algumas regras específicas no trânsito. Por exemplo, como velocidade máxima permitida, parada obrigatória, proibida ultrapassagem, dê a preferência e dentre outros. Aqui nós temos nas normas básicas de sinalização de trânsito também o nosso manual de sinalização vertical de advertência. Esse manual, diferente do manual de sinalização vertical, ele já orienta sobre a colocação de placas e sinais verticais que alertam os condutores sobre algumas condições adversas nas vias. Por exemplo, como as curvas perigosas, lombadas, é, curva acentuada, animais que podem atravessar a pista, ele vai sinalizar ali, curva à esquerda, enfim, são orientações que o condutor ele deve se atentar durante o tráfego daquela via. Partindo aqui para nossas principais sinalizações utilizadas em vias, né, no que diz respeito aos projetos de sinalização viário, a gente tem a nossa linha de divisão de fluxo de mesmo sentido, a nossa LMS1, que no caso é a linha simples contínua, ela não é seccionada aqui nesse sentido. Ela tem o objetivo de separar os movimentos veiculares, né, que estão indo no mesmo sentido, e assim ajudando o motorista a se manter na sua faixa, né, separando as duas faixas de rolamento ali.
Nós temos também aqui a nossa LBO, linha de bordo, é a linha que delimita, né, as bordas da pista, ajudando assim os condutores a identificar os limites da via, não ultrapassar às vezes para cima de uma calçada, para um acostamento. Ela vai delimitar ali aonde o veículo deve se portar dentro da nossa via. Aqui eu trago também a linha sempre seccionada, né, que ela ordena os fluxos de mesmo sentido, assim, delimitando o espaço disponível para cada faixa de trânsito, onde cada veículo deve trafegar. Aqui nós temos a linha contínua seccionada, né? A nossa LFO4. Essa linha ela é usada para separar as faixas de tráfego entre as vias, né? De sentido duplo. No caso, indicando para o condutor quando é permitido ou não ultrapassar. Nós temos aqui a linha de canalização, LCA, né? Ela delimita para a gente ali no pavimento que é reservado para circulação de veículos e orienta o fluxo do tráfego. Elas são usadas assim para direcionar o fluxo do veículo em situações como desvios temporários ou em obras, né? Aqui nós temos também a nossa MCB, que é a marcação de confluências, bifurcações e entroncamentos. Essas marcas, elas ajudam o condutor a entender como eles devem se posicionar em situações de junção de vias, que é o caso de um retorno ou de um outro caso específico de conexão de duas vias que são separadas. Trago também aqui a linha de indicação de proibição de estacionamento, ou LPP, né? Essa linha já delimita para a gente ali as áreas onde estacionamento ou paradas são proibidos, assim ajudando a manter a fluidez, né? E manter assim o equilíbrio ali no nosso tráfego de veículos. Aqui nós temos as marcas longitudinais específicas. Elas são as marcas que visam, né, essa agregação do tráfego e o reconhecimento imediato do usuário. Elas marcam, por exemplo, a faixa exclusiva para ciclistas, enfim. E elas têm um propósito muito específico. A marcação de faixa exclusiva ela é indicada para exclusivamente para determinar, né, os que tipos de veículos eles vão trafegar naquele espaço, naquela faixa. No caso, pode ser exclusiva para ônibus, pode ser exclusiva para táxi ou qualquer outro veículo. Nós temos aqui a marcação de faixa preferencial, né? Essa marcação reserva uma faixa para veículos que têm prioridade, como veículos, ambulâncias e viaturas policiais, por exemplo. Aqui nós temos a marcação de faixa reversível no contrafluxo, né? Que são faixas que podem ser invertidas de acordo com o fluxo de tráfego, ajudando a melhorar a fluidez em determinados horários. Em desse... Corta essa parte. Determinados horários. Aqui temos, né, a marcação de faixa reversível de contrafluxo. Elas são as faixas assim que elas podem ser invertidas de acordo com o fluxo do tráfego. Por exemplo, em determinado horário ela tem um sentido, em outro ela muda. Em determinado horário ela é de sentido único, no outro ela já tem duplo sentido. Enfim, ela pode ter essa variação dependendo ali do fluxo de veículos e de como é que foi planejado. E nós temos aqui a nossa marcação de ciclofaixa ao longo da via, né, que é a nossa MCI. Essas marcações elas delimitam, né, o nosso espaço exclusivo para tráfego de bicicletas ao longo da via, assim proporcionando, né, segurança para os ciclistas. Vão separar o ciclista dessas faixas que dominam veículos pesados como carros, caminhões e etc. Assim, deixando uma faixa exclusiva não só para o ciclista trafegar, mas gerando assim, segurança para ele trafegar ali naquele espaço. Aqui nós temos as marcas transversais, né? Essas marcas transversais, elas ordenam o deslocamento frontal dos veículos e tentam relacionar a harmonização dos deslocamentos dos veículos com os pedestres. Nós temos aqui a nossa linha de retenção, é a linha onde os veículos devem parar, né, antes de semáforos ou cruzamentos, sempre mantendo uma distância segura entre o veículo e o pedestre.
Nós temos aqui a nossa faixa de travessia de pedestre, a nossa FTP, que é, é a marcação, né, que indica onde o local seguro para os pedestres atravessarem aquela via, garantindo uma segurança a ele. Nós temos aqui o tipo zebra, mas tem o tipo contínuo também, que é somente uma linha, né, contínua, somente uma faixa. Nós temos a nossa LDP, que é a linha de ideia preferência. Essa linha ela é geralmente acompanhada de uma placa que fica bem à lateral dela, que indica assim, para os veículos darem a preferência em estar cruzando a via. Os veículos que estão no sentido da via, não aqueles que estão sendo coletados para elas, têm preferência. Então o condutor tem que se atentar que assim que tiver um espaço ou um momento específico, aí sim ele adentra aquela via. Aqui nós temos a nossa linha de estímulo de redução à velocidade, LRV. Elas são as marcações que alertam o condutor, né, sobre a necessidade de reduzir a velocidade. Geralmente elas ficam próximas a alguns polos geradores, por exemplo, escolas, supermercados. Aí algumas curvas perigosas também elas antecedem a elas. A LRV ela tem alguns padrões estabelecidos dentro dos manuais, mas ela depende muito, ela varia muito é, de como é que é o fluxo e como é que é a concepção geográfica daquela região, né? Então, ela não tem um padrão pré-estabelecido, ela vai ser feito um estudo de caso para ser feita uma implementação dela posteriormente. Aqui nós temos as inscrições nos pavimentos, que são as nossas setas direcionais, os símbolos e as legendas. Nos projetos de sinalização horizontal, as inscrições de pavimentos elas tendem ao propósito de intensificar, né, a percepção do condutor quanto às sinalizações presentes. Nós temos as placas que ficam presentes ali, as placas verticais, que indicam uma condição, né, ou advertem sobre uma condição da via, e os desenhos nos chãos eles tendem para a gente intensificar essa orientação. As legendas. As legendas, elas são inscrições que fornecem para a gente os importantes. As legendas fornecem para a gente aqui algumas combinações, né, entre algarismos e letras. Elas fornecem informações importantes para o condutor, né, por exemplo, assim como o nome da rua, a distância, é uma faixa exclusiva, se é uma escola, redução de velocidade, enfim, todas essas informações que tendem a intensificar a percepção do condutor, elas vão estar ali orientando. Aqui nós temos os símbolos, né? Eles podem apresentar diferentes informações, como por exemplo passagem de pedestres, ciclovias, ou até mesmo indicar a preferência de uma rotatória, ou até mesmo dar a preferência. Todos os símbolos e desenhos eles têm o mesmo propósito, que é intensificar a percepção do condutor, né? Aqui nós temos o símbolo do dê a preferência, né? Uma LDP. E ela, assim aqui como as legendas, ela também tem um propósito de aumentar a percepção do condutor quanto às condições de circulação ali dentro daquela via. Bom, eu acho que é da partir daqui, né, da gente já ter feito as considerações iniciais sobre os principais tópicos que circundam a concepção de um projeto de sinalização de via, a gente pode dar início agora ao nosso projeto piloto. Então vamos agora, né, dar início ao nosso projeto piloto. Ele já está presente aí para a gente, né, dentro do AutoCAD. Vou começar daqui com vocês. Vou dar algumas considerações iniciais. O nosso projeto piloto é um projeto bem básico, né, só para ter uma noção de como é simples fazer um projeto de sinalização. Se ele não for tão robusto, se ele não tiver tantas informações, tu só quer fazer um projeto de sinalização de um lugar específico, de um trecho específico. Então vamos lá. Aqui no AutoCAD eu gosto de colocar algumas configurações, né? Antes de iniciar da inicial concepção do projeto. Eu não mexo aqui nas unidades normalmente, mas tem gente que se sente muito mais confortável em fazer em metros, então use unidades que se sintam mais confortáveis. Aqui em Object Snap eu costumo deixar essas configurações perpendicular marcado, centro, ponto de início, nó, enfim. Essa é a minha configuração aqui. E temos um ponto aqui muito importante quando diz respeito ao nosso projeto. Aqui nós temos o nosso layer, né?
Quando o carinha for ler lá o teu projeto, né, que está aqui no AutoCAD, seja um arquiteto, um engenheiro, ele precisa identificar os elementos que vão estar ali presentes. Então a gente usa os layers para fazer isso. Esses layers aqui, eles são baseados sim no que está no manual. Então, para cada tipo de elemento que fica presente nos projetos de sinalização, né, a gente tem um layer específico que a gente vai colocar eles. Então vamos lá. Assim como o AutoCAD, é importante também uma ferramenta que te forneça uma imagem de vista superior daquela via onde você vai fazer o projeto de sinalização. No meu caso, eu uso aqui o Google Earth Pro, mas você pode usar qualquer outro programa, desde que ele forneça também a escala para você. E aqui dentro, para o nosso projeto piloto, a gente vai fazer uma sinalização aqui na Tuna Luso Brasileiro. Tuna, Tuna Luso Brasileiro, aqui em Belém do Pará, ali na Avenida Almirante Barroso, que fica em frente, né, ao Tuna Luso Brasileiro. Então a gente vai pegar aqui esse trecho aqui da Almirante, que corresponde aqui perto do Império, né, Império Amazônico, que fica desde a passarela aqui em frente à faculdade. Enfim, até essa parte corresponde todinho à Tuna Luso Brasileira. Aqui dentro do Google Earth Pro, nós temos as camadas, né? Aqui está aparecendo para vocês a localização, mas eu já ajustei previamente as informações que eu quero dentro da imagem. Então, o que que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro a gente vai pegar um recorte dessa vista superior. E esse recorte a gente vai utilizar lá no AutoCAD. Como é que eu faço isso? Tu vens aqui em arquivo, salvar imagens. Aí vai abrir essas caixas aqui dentro do FreePro. Nós temos a opção de mapa, resolução e salvar imagem. Nas opções de mapa, a legenda não é interessante para a gente, o título também não é, então tudo que não for escala a gente vai remover e vai permanecer somente a escala, tá vendo? A escala já ficou aqui embaixo, selecionada. Aqui na resolução, a gente vai colocar, na resolução a gente vai colocar a máxima, e ela vai sumir daqui, mas não é porque ela foi deletada, ela só reduziu para a escala e para a resolução que está agora a nossa imagem. Depois a gente só vem salvar a imagem, renomeia aqui o arquivo, tô na luz 1, né? Já tem até um arquivo salvo, tô na luz 1. Enfim, aí salva o arquivo, beleza, salvou. Vou salvar aqui, 12, pronto. Aí vai demorar alguns segundos, dependendo do computador ou do que você estiver fazendo ali, do notebook, ele vai estar levando um tempinho também para fazer a realização desse processo. Mas aqui foi bem rápido. Tendo salvo a nossa imagem, o nosso recorte com essa vista superior e com a nossa escala, a gente vem para o nosso projeto piloto. Então a gente vai dar agora início ao nosso projeto piloto. O primeiro passo é tu importar para dentro do AutoCAD a imagem, né, que a gente recortou. Eu uso o comando Attach para trazer essa imagem aqui para dentro do AutoCAD. A gente salvou como Tunaluz 12, né, mas eu vou usar aqui a Tunaluz 1, porque eu já tinha previamente separado ela, né, com a escala que eu quero usar. Eu não mexo nada aqui nas configurações de imagem, eu apenas aloco ela para dentro do nosso AutoCAD. Uma vez ela aqui, ela vem no tamanho que estava lá, né, estava lá no nosso Google Earth Pro, mas a gente precisa ajustar ela para a escala. Mas antes de fazer isso, eu gosto de colocar a nossa imagem, né, no layer correto aqui, que é no layer Google, ou pode ser no layer imagem. E agora nós temos que colocar essa imagem, esse recorte num tamanho real, para que quando a gente consiga fazer a concepção do projeto, tudo que a gente for colocar dentro dele esteja na escala de tamanho real. Então, primeiro a gente vai começar dando um scale, né? Selecionando aqui o objeto e a gente vai começar a procurar aqui
o centro do objeto. Selecionamos o centro do objeto, eu clico em R para pegar a referência da escala real que eu vou utilizar. Aqui no meu caso é 10 metros, eu vou selecionar aqui os 10 metros correspondem à minha escala de uma ponta a outra, o primeiro ponto. Agora eu parto para o segundo ponto e eu digito a escala, né? Pronto. Agora eu já selecionei aqui, né? Já fiz a referência. E agora tudo que eu vou fazer dentro desse plano aqui, dessa imagem, né, superior aqui da nossa via, vai estar na escala. Posso até estar conferindo aqui, inclusive, selecionando esse pequeno trecho, ele vai me dar aqui a cota desse trecho, né? Aproximadamente 10 metros, correto? Agora nós vamos iniciar o nosso projeto de sinalização. O nosso projeto de sinalização, a gente, de primeiro momento, inicia traçando, né, a nossa linha referência, ela vai servir como marco zero para a gente fazer qualquer coisa, qualquer movimentação dentro do nosso projeto. Então a gente vai traçar uma polilinha aqui bem no eixo, né, da nossa via, entre essas faixas de rolamento. É importante que a linha auxiliar, né, ela esteja acompanhando o movimento da via, porque a partir dela a gente consegue criar as outras linhas, né, que vão acompanhar o projeto também. Então é importante, por isso eu uso um arco, né, aqui para fazer, né, o movimento da via aqui corretamente. Então, para poder acompanhar, eu uso a ferramenta arco, né, nessa minha polilinha, com a nossa, com a nossa linha auxiliar aqui bem no eixo já traçada. A partir dela eu já consigo fazer algumas concepções do projeto. Ressalto para vocês que cada faixa de rolamento tem em média 3,5 metros de largura. Elas são específicas, né, para poder ter o tráfego, para poder conceber, né, o tamanho do veículo ali naquela faixa de rolamento. A partir disso eu vou adotar que para essa aqui a gente não vai ter mais de 10 metros, né, de largura dessa via. Então, partindo desse pressuposto, eu posso começar a fazer o meu projeto de sinalização. Eu vou começar a delimitar ela, né, vou começar a alocar as linhas, as marcas longitudinais específicas presentes no nosso desenho. Primeiro eu vou começar dando um offset, né, dessa linha de 5 metros. Offset de 5, tanto para cima quanto para baixo. Pronto, o offset já está presente. E o que eu dei um offset a partir do eixo para me delimitar o que vai ser o meu meio fio, né? O que vai separar os outros elementos presentes naquela via dessa faixa de utilização dos veículos. Então, meu meio fio, a partir do meio fio, lá nas considerações dos manuais de sinalização vertical e horizontal, especificamente no horizontal, ele dá as considerações para a gente que a nossa linha de bordo ela tem que estar a 20 centímetros, né, do nosso meio fio, que separa ali a calçada, o acostamento, enfim, qualquer outra adversidade ali presente. Então, a gente vai dar um offset de 0,20, tanto em cima e embaixo, e depois vai selecionar essas duas marcas longitudinais e colocar elas aqui no layer correto, né, que é a linha de bordo. Após isso, eu vou dar o comando polyedit, que a gente vai editar as propriedades dessa linha. Eu vou usar o comando width. E lá no manual de sinalização vertical, ele fala para a gente que essa LBO, nessa linha de bordo, ela tem uma configuração de largura que corresponde a 0,15. Então, pronto. Já coloquei o que o manual prevê. Então, eu posso repetir esse processo para fazer para cá, mas tem uma ferramenta que ela é muito importante quando a gente está fazendo aqui, ela facilita demais a nossa vida, que é o Matchproperty, né? O Matchproperty ele copia as propriedades de um elemento e ele coloca para um elemento semelhante, né?
e facilita demais a nossa vida, não precisa fazer várias vezes. Pronto, nós já temos aqui o nosso meio fio, já temos aqui a nossa linha de borda. Com o nosso meio fio, eu consigo determinar a partir dele já as minhas faixas de rolamento. Eu vou dar um off de 3.5, como eu falei para vocês, que é o domínio da faixa, né? Então eu vou pegar esse meio fio e vou alocar ele para dentro, tanto o inferior e o superior. Dessa forma eu já consigo visualizar aqui dentro do meu projeto as três faixas de rolamento, né? Nós temos uma, duas e três. E agora eu vou só colocar esse meio fio agora na nossa linha auxiliar, né? Porque ela vai estar auxiliando o nosso desenho por enquanto. E a partir disso eu já consigo fazer algumas coisas aqui dentro do meu projeto. Como que? Aqui a gente tem uma LRE, né, que é a nossa linha de retenção. Ela está presente aqui, né, nessas marcas longitudinais presentes já aqui na imagem. Então eu posso fazer em cima dela a minha LRE, né? Vou pegar aqui e traçar ela até o outro lado. Pronto. Tracei até o outro lado. O que eu vou fazer agora? Eu posso, a partir dessa minha linha auxiliar, que vai servir para fazer a minha linha de retenção, eu posso pegar essa linha, então um polyedit, né? E colocar ela. Primeiro eu vou colocar ela na linha, no layer correto, que é o layer de LRE, né? Que é o layer de linha de retenção. Eu vou pegar aqui ela e vou alterar as propriedades para corresponder ao que está lá no manual de sinalização horizontal. Ele diz que a largura dessa minha linha ela deve ser de 0,40, né? 40 centímetros. Com isso aqui eu posso dar um offset nela de 1,80, né? 1,80 m, que é a distância dela, essa linha, da distância dessa faixa de retenção até a nossa faixa de travessia de pedestre. Então eu vou dar um offset nela e depois transformar ela em um layer auxiliar, né? Só pegar aqui as propriedades desse auxiliar, pronto. Ele já está aqui, ele já vai orientar a gente quando a gente for fazer aqui a nossa faixa de travessia de pedestre. A faixa de travessia de pedestre, ela tem de comprimento 4 metros. Então, o que eu faço? Para mim ter uma orientação, eu vou dar um offset aqui de 4 dessa linha auxiliar. Então, ele já indica para mim que a minha faixa de travessia de pedestre ela vai corresponder a esse espaço delimitado. Eu posso também que dar uma polilinha para já começar os preparativos para quando eu for fazer a minha faixa de travessia de pedestre. Pronto. Já tenho aqui a minha orientação, né? E a partir disso eu vou dar início à minha faixa de travessia de pedestre. Eu vou dar aqui eu vou colocar aqui, né? A nossa polilinha no layer de FTP, né? Que corresponde à faixa de travessia de pedestre. A partir disso eu vou alterar as propriedades dela para corresponder ao que está no manual de sinalização, que diz que a largura mínima da nossa faixa de travessia de pedestre, ela tem que ser a largura mínima, né, ela tem que corresponder entre cadê? Tá selecionando aqui, selecionando. A largura mínima ela tem que responder entre 30 a 40 centímetros de largura, então eu vou colocar aqui o mínimo, né, que é 0,30. Aí a gente já dá pra gente visualizar ela. Aí a partir daqui eu dar um off de 0,80, porque lá no manual ele fala que a distância entre uma faixa e outra, ela tem que ter uma distância mínima de 60 e uma distância máxima de 80, mas para esse nosso caso a gente vai usar a distância máxima de 80 centímetros. Aí aqui a gente vai até no offset até finalizar todo tudo aqui, todo o nosso desenho, nossa faixa de travessia de pedestre. Para não demorar demais, eu vou fazer para vocês assim que eu finalizar aqui eu volto. Voltei, né? Já alinhei aqui
a nossa faixa de travessia de pedestre, já coloquei ela de um lado ao outro, assim como corresponde ao nosso desenho aqui, está presente na imagem, e aqui o nosso projeto de sinalização ele já começa a ganhar forma. Aqui no nosso projeto de sinalização a gente pode usar a nossa linha auxiliar para fazer também a linha de retenção aqui dessa outra faixa, né? Dessa outra via aqui. É só eu fazer o mesmo processo, colocar 1,80 que é a distância segura entre a faixa de travessia de pedestre e a nossa linha de retenção. E depois usar o comando matProperty, né, para copiar as propriedades da nossa linha de retenção. Pronto, só copiar aqui. Aí. E o nosso desenho aqui ele vai ganhando forma. A partir daqui eu já posso fazer a nossa linha, né, de divisão de fluxo de mesmo sentido, a nossa LMS1. Vou pegar aqui em cima da nossa linha auxiliar e desenhar. Normalmente ela tem 15 metros pelo manual, que é o comprimento mínimo dela, mas vai depender muito da situação do caso e da localização, né? Como eu falei, todo esse estudo geográfico ele é feito para fazer a concepção desses projetos. Aqui a gente só está tendo uma noção mais ou menos de como é feito em cima de uma imagem de uma vista superior. Então eu vou supor que aqui tem 30 metros, né? Que é o que é para a ocasião ali, e vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Selecionar aqui, puxar até aqui e fazer em cima da minha linha auxiliar. Agora eu vou colocar essas duas linhas que eu desenhei aqui dentro no meu projeto, no layer correto, né? Que aqui é o nosso LMS1. E a partir daqui eu vou só alterar as propriedades. Lá ele fala pra gente que ela tem uma largura mínima de 30, né? Então eu vou dar um polyEdit, vou selecionar aqui o objeto, né? Vou dar um widget e colocar aqui pra gente ponto 30. Aí já deu uma engrossada aqui na nossa linha. Aí eu vou só copiar as propriedades de uma linha e colocar na outra. Calma. Propriedade dessa linha e jogar para essa. Pronto. Como eu fiz uma orientação aqui, mas esse ponto aqui ele não é interessante para mim, eu só vou remover o vertex. Pronto, vai ficar só uma linha só aqui do outro lado também. Uma ferramenta interessante quando tu só quer um trecho específico daquela linha desenhada. Pronto, aqui a gente já tem as nossas faixas de rolamento devidamente separadas, né? Em sentido único. Aí o que que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir o processo também do outro lado. Fizemos, né, o nosso desenho aqui da via inferior, vamos agora fazer aqui na superior, vamos acompanhar, né, o traçado que foi feito primeiramente. Vou aqui desenhar uma linha auxiliar bem no eixo da nossa via, né, que corresponde aqui às três faixas de rolamento. Vou alocar aqui o primeiro ponto, depois eu vou desenhar, né, até aqui onde a gente delimitou a, até onde seria o nosso início e fim do nosso desenho aqui. Pronto. Aloquei ali a minha linha auxiliar. Vou repetir o mesmo processo, levando em consideração que aqui vai ter 10 metros de comprimento nessa via, então vou dar um offset de 5 para baixo e para cima. Vou alocar essa linha aqui como se ela fosse a nossa linha de meio fio, né? Assim como eu fiz embaixo, vou usar o comando matProperty para copiar essas propriedades dessa linha e alocar para essa. Calma que não foi, vamos fazer novamente. matProperty, pegar daqui e alocar para cá. Aqui também, pronto. Vou dar o nosso offset para fazer a nossa linha de bordo de ponto 20, né? Igual como eu fiz aqui embaixo, vou repetir o processo aqui em cima. Joguei para cá também, sempre para dentro. A linha de bordo ela é sempre para dentro da nossa marcação de meio fio. Vou copiar também as propriedades já feitas aqui na nossa linha de bordo. Vou alocar aqui para a parte superior, né? Pronto.
Assim, nosso desenho superior já começa a ter uma semelhança com o desenho inferior. E a partir disso, a gente vai começar a fazer aqui os domínios das faixas de rolamento, né? Vou dar um offset de 3.5, que é o tamanho normalmente de uma faixa de domínio ali, né? Uma faixa de rolamento. E mesma coisa do outro lado. Vou só colocar tudo para o meu lei auxiliar, né? Aí pronto, já desenhei a inferior, estou desenhando a superior, vou fazer o detalhamento que eu fiz lá. Já tenho aqui a minha linha de retenção, vou fazer a minha linha de divisão de fluxo de mesmo sentido, né? Minha LMS1. Pronto, botei aqui minha polilinha, vou desenhar ela seguindo aqui a minha linha de retenção e seguindo a minha linha auxiliar. Vou supor também que aqui tem 30 metros. Pronto. Repetirei o mesmo processo aqui para a parte superior. 30 metros também. E agora eu só faço copiar as propriedades, né? Vou dar aqui uma de property, copiar a propriedade dessa LMS1 que eu já havia feito ali, né? Jogar aqui e remover o vértex, né? Só quero aquele trecho do meu desenho da linha. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Já fizemos para os dois lados. Agora é só a gente organizar nossas marcas longitudinais aqui, ó. Por exemplo, essa linha de retenção, ela corresponde somente à nossa aqui, a nossa via superior, né? O que que eu vou fazer? Eu vou recortar somente aonde eu vou utilizar. Pronto, recortei aqui, o que restou eu posso deletar. Deletei. Mesma coisa eu posso fazer aqui para cima. Eu vou recortar aqui somente aonde eu vou utilizar, né? No caso, aqui eu não vou usar. Até sobrou um pequeno pedaço aqui, não vou usar. Isso aqui também não, posso deletar. Dessa forma eu já tenho aqui os desenhos, né? De acordo com as orientações que estavam na nossa imagem. E a partir disso eu posso fazer também colocar, né, outras informações aqui que estão presentes no nosso desenho. Aqui aparece uma linha seccionada, né? Deve ser uma LMS2, né? Do tipo seccionada, eu posso alocar ela para dentro do nosso desenho. Ela vai orientar e vai separar ali, né? Organizar, ordenar o nosso fluxo de veículos. Como é que eu faço isso? Eu posso inserir ela aqui a partir do comando insert, né? Inserir um bloco. Vou adicionar esse bloco aqui dentro do nosso desenho. E é muito interessante porque ela vai ser posicionada a partir da nossa linha auxiliar. Como assim? Vou mostrar para vocês. A gente vai usar o comando Missouri, mas para usar o comando Missouri, eu preciso dessa informação de nome aqui do nosso bloco. Então eu vou copiar ele, vou fechar aqui essa caixa de diálogo, vou fechar a caixa de diálogo do bloco também aqui, né? E eu vou colocar aqui o comando Missouri. Pronto. Vou selecionar aqui a linha que eu quero, então eu vou modificar o bloco dentro do segmento da linha, então vou digitar bloco. Vou colocar um nome, por isso que é importante o nome do bloco, né? Até fazer novamente aqui, tira um pequeno Missouri, vou alocar aqui na linha, vou apertar bloco. Vou digitar aqui o nome do bloco, né? E eu quero que ele se alinhe ao objeto linha, sim, quero que ele fique alinhado. Então eu só dou um Enter e eu aperto Y. Aí qual é o segmento? Lá no manual ele explica pra gente que a distância de uma linha para outra, ela deve ser de 2 metros. Mas quando a gente for colocar o nosso objeto aqui dentro do alinhar ele com a nossa linha auxiliar, a gente precisa entender que o objeto ele tem uma dimensão de 2 por 1, ele tem 2 metros de comprimento, né? E 1 metro de largura, 10 centímetros de largura. Então a gente precisa alocar ele tendo essas observações em mente. Então eu vou pegar o comprimento dele mais o comprimento do espaço que eu quero entre uma linha e outra, né? Então fica 4, que é o tamanho mais o espaço. Vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui 4 metros. E quando eu colocar 4, ele vai aparecer assim no desenho. Tá vendo? Já é um detalhamento para nossa vetorização. Esse que é o nome, vetorização. Então pronto, ó, já comecei a vetorizar, já tá legalzinho, bonitinho. Vou repetir esse mesmo processo para as outras
faixas aqui que ordenam, né, o nosso fluxo da via. Coloquei o Missouri, eu vou dar o bloco, vou alocar aqui o nome do nosso objeto para cá. Quero que ele fique alinhado à linha e eu quero que ele fique com configuração de 4. Pronto. 4 metros de segmento, que é o tamanho do bloco mais a ordenação de espaço de um bloco para o outro. Pronto, ó, tá vendo? Já está pegando, é, pegando uma cara legal aqui, nossa vetorização. Agora eu vou repetir o mesmo processo para cá. Vou colocar o nosso Missouri. Vou selecionar a nossa linha, né? Vou apertar bloco, copiar o nome. E para Enter, Enter novamente. Eu quero 4 metros de segmento. Pronto. Repetir o mesmo processo aqui. Missouri. Selecionar. Bloco. Colocar o nome do bloco para ele poder localizar o nosso bloco aqui presente. Enter. Enter de novo e o segmento. 4 metros. Aí, ó, tá vendo? A gente já tem uma vetorização aqui legal feita já. Já dá para o cara for olhar lá o projeto, né? Ele já entender como é que deve ser feito cada parte ali naquele local da via. Agora tem uma parte de detalhamento. A gente fez todas as marcas aqui horizontais, né? Nossas linhas longitudinais específicas, mas a gente precisa de um detalhamento e esse detalhamento às vezes ele vem com uma orientação para o condutor, que são aqui nos nossos blocos, são nossas placas verticais, né? Ó, quando tu coloca, por exemplo, uma placa, uma linha de travessia de pedestre, uma faixa de travessia de pedestre, é muito importante sinalizar para o condutor e para o pedestre que ali ele tem um domínio, né? Que ali o pedestre ele pode trafegar e ali o veículo ele precisa se orientar que tem tráfego de pedestres ali, né? Vou posicionar ela aqui, vou remover essa faixa. Ela fica só desse lado da via, porque é a via de sentido único, é uma informação muito interessante. Os desenhos em branco, eles tendem a informar o condutor ou o pedestre que aquela via ela é de sentido único. Quando é amarelo, significa que é uma via de duplo sentido. Aqui está em sentido único, então não cabe para a gente fazer a alocação desse bloco aqui que indica de advertência, né? Que indica para o condutor que ele tem uma travessia de pedestre aqui desse lado também. E a partir daqui eu vou colocar do outro lado, então, esse bloco também. Eu estou selecionando para ele não redefinir, porque o bloco já está aqui, né, na escala que eu quero, para o desenho. Pronto, ó, já fiz um detalhamento aqui, por exemplo, da minha faixa de travessia de pedestre. O que, que eu posso colocar, por exemplo, na minha vetorização lá? Vai que o cara fez o estudo de caso, fez lá toda uma análise e aí ele diz que ele tem que ter uma placa de velocidade. Pronto, eu vou colocar aqui minha placa de velocidade. Eu vou posicionar ela aqui uma distância segura. Lá no manual fala sobre isso, mas tem que ser isso para vocês. Tem essas ponderações, essas adversidades que elas implicam em alguns conceitos dentro do projeto. Coloquei ela aqui. Aqui tem, por exemplo, tem uma parada de ônibus. Tem aqui as nossas placas auxiliares, né? Por exemplo, aqui a de parada de ônibus. Então, tudo isso ele cabe dentro do projeto, né? De sinalização viária. Ele vai pegando as dimensões ali que são cotadas, né? O engenheiro vai lá, ele coleta ali a dimensão do tamanho, do comprimento daquela via e ele vai te passando. Então, a partir disso, tu vai fazendo o desenho e seguindo as orientações do manual. Tem algo muito interessante que eu gosto até de fazer, é colocar, por exemplo, esse layer aqui, essa linha auxiliar, né? Eu vou colocar aqui ela como a taxa, né? Vou colocar do outro lado também, que melhora muito a visualização de quem está vendo. Vou colocar aqui a taxa. Eu vou fazer aqui, dar um polyedit. A gente está usando o comprimento dessa via de 10, né? Então eu vou colocar aqui 11 e vou engrossar ela para 11, que assim melhora muito a visualização do nosso projeto. Ó. A gente já consegue compreender ele muito melhor. Vou deletar aqui esse aqui só para a gente entender mais melhor como é que está a disposição, né,
dessas linhas dentro do objeto. Eu vou fazer o mesmo processo para cá, vou só copiar a propriedade, selecionar aqui, vou jogar para cá também. Pronto, ó. Eu vou jogar ele para trás, né? Colocar, ordenar a ordem aqui, mas eu vou jogar a imagem por fundo. Pronto. Dessa forma a gente já consegue visualizar aqui, ó, muito melhor o a nossa vetorização, separando cada faixa, né? Separando cada faixa de domínio, cada rolamento aqui, separando aqui o que é domínio do BRT, o que é calçada, travessia de pedestre. Esse é o princípio básico que circunda para a gente um projeto de sinalização viária. Mostrei para vocês aqui um projeto básico, né, de sinalização, como é que ele é feito, a vetorização dele, né, partindo de uma imagem já pré-selecionada daquela via, né, a gente só transformou aquilo para o AutoCAD, mas se a gente fosse partir do zero, por exemplo, em cima das dimensões e com uma complexidade maior, vou mostrar aqui um projeto para vocês aqui como é que seria. É um projeto com todo o detalhamento, né? Vocês podem ver, é um projeto um pouco mais complexo. Ele separa aqui a ordenação de faixa exclusiva aqui, onde pode parar, né? Aqui nós temos a faixa exclusiva, por exemplo, para caminhões, carga e descarga, né? Aqui mais à frente para parada de ônibus. Aí aqui temos também algumas informações das placas verticais, né, de regulamentação. Temos desenhos aqui para intensificar a percepção do condutor. Aqui é a orientação da nossa marca longitudinal aqui dentro do nosso desenho, né? Perdão, o nosso símbolo aqui mostrando para o condutor o tipo de movimento que ele pode fazer, aqui reforçado na placa, mais intensificado no desenho no chão. Aqui nós temos aqui o detalhamento do que é calçada, aqui nós temos essa configuração de lombada elevada, né, que ela fica por norma, por manual, desse jeito aqui. E dessa forma a gente vai fazendo o detalhamento de um projeto um pouquinho mais complexo, né, um pouquinho mais com especificações. Mas é isso, gente. Nessa parte de projeto piloto, eu queria mais que vocês tivessem uma noção de como é que fica alocado o detalhamento do projeto, né? O que a gente faz é uma vetorização, no caso, a gente coloca esses elementos assim baseado nas informações que são coletadas lá, nas informações que a gente tem, e a partir disso a gente consegue fazer do zero. Não é difícil, é bem simples, é só ter um conhecimento básico de AutoCAD, e a partir daqui disso é manipulação das ferramentas, mas é algo que se tu se aperfeiçoar um pouquinho, tu consegue fazer algo desse gênero aqui. É só seguir o que está no manual, seguir as orientações corretas e os dados coletados, né? Mas tudo isso embasado em, seja no estudo de caso, seja na situação ali que se apresenta. Passamos na etapa do projeto piloto, onde a gente aprende um pouco a vetorizar em cima de, um, de uma vista superior, um projeto, né, de sinalização viário. Não é difícil, como vocês perceberam, é algo muito simples, mesmo partindo do zero de informações a gente consegue desenvolver, mas ele basta um pouco de atenção, seguir as orientações que os manuais dão para a gente, que é possível sim fazer. Aqui, né, a gente tem a nossa planilha de sinalização, né, nosso resumo do que foi feito dos nossos serviços. Ela é separada por tipo de serviço, que nós temos sinalização horizontal, mas também temos a vertical e a semafórica, que eu apresento para vocês. A horizontal, né, ela vai apresentar o tipo de serviço que foi feito, o serviço que foi feito e o quantitativo de material para aquele serviço, enfim, uma planilha comum aí de orçamento. Aqui a gente tem também a planilha da vertical, que vai estar as placas, as informações, né, o tipo de placa, tipo de legenda, o diâmetro ali daquela placa, a haste, né, o poste que ela vai ser colocada e algumas informações específicas, informações adicionais desse serviço. Aqui nós temos a impressão do projeto de sinalização, né? Aqui a gente coloca, por exemplo, no caso do departamento de trânsito, a gente coloca aqui o nome do departamento de trânsito, onde ele está alocado, aqui é a pessoa responsável, para quem vai ser feito esse projeto e o assunto, né? E aqui as pessoas que ficaram responsáveis pela execução e o cadista, né? A pessoa que fez o desenho, a data que foi realizado e a escala é muito importante também.
Essa aqui na parte da impressão do projeto é a vista, né, que vai ficar para a gente lá na hora de plotar, né, para nossa prancha, separando aqui em várias pranchas, né, vocês podem ver, é uma via longa, é uma rodovia muito grande, então a gente não consegue colocar na prancha toda ela, a gente precisa detalhar cada faixa, cada etapa, então a gente separa nessas pranchas, em cada uma das pranchas, seguindo uma ordem lógica, a gente vai ter o detalhamento daquele trecho da rodovia. Aqui é de uma forma mais geral, né, uma vista mais aérea, e só para demonstrar para vocês como é que fica separado lá nas pranchas. Aqui é o que fica na prancha, as informações como elas são vistas dentro da prancha, né? Aqui a gente vai ter o meio-fio aparecendo, as placas que foram colocadas, né? As informações ali de, de construções, né? De prédios que ficam ao redor do nosso projeto. Enfim, as informações que estão presentes no desenho que a gente fez ou na vetorização. Aqui nós temos as pranchas adicionais, né? Que você pode fornecer para dar uma orientação adicional para quem vai estar executando o serviço ou quem vai confeccionar, por exemplo, a arte ali, o poste ou a placa, essa pessoa pode ter a orientação a partir disso aqui. Aqui nós temos a de regulamentação, temos a de advertência. É só trazendo previamente, aqui nós temos aqui a prancha de sinalização vertical aqui, já com detalhamento, como eu falei para vocês aqui, do tamanho do tamanho da haste, do poste, as dimensões da placa, né, diâmetro e entre outras informações que orientam. Essas são informações ilustrativas adicionais que tu pode fornecer. E aqui a gente tem, né, também ilustrado o que a gente fez lá no nosso desenho, né, a nossa vetorização, como é que ela fica alocada na prancha. Aqui fica todo o detalhamento, o que a gente fez do desenho, né, cotado, orientação, informação, tudo. E aqui vai ficar a escala, né? Vai ficar aqui uma visualização do trecho da onde a gente está verificando essas informações. E aqui no mapa ele fica a vista geral, né? A gente vai ter uma vista, essa vista aqui, né? Que tá ó, com, acho que é 27, 22. É o que está aqui também, mas é o que a gente vai ver aqui, ó. Ele vai estar informando que naquele trecho do 22 a gente tem essas informações de sinalização. E por fim, eu finalizo aqui a nossa pequena jornada sobre a concepção, né? Nosso pequeno mini curso sobre como é que é feito um projeto de sinalização. O grau de complexidade percebe-se que não é muito. E eu agradeço a participação, espero que tenham compreendido alguma coisa até aqui. Muito obrigado.